Meu irmão e minha irmã, que alegria ter você aqui mais uma vez. Antes de orarmos, vamos lembrar de algo poderoso. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15, vemos a história de um homem que vivia dominado, perdido, completamente fora de si. Mas quando Jesus entrou na cena, tudo mudou. Aquele que era conhecido pelo caos passou a ser visto vestido, em perfeito juízo, restaurado. Isso nos mostra algo profundo. Quando Jesus chega, Ele não apenas melhora uma situação, Ele transforma. Talvez você se sinta como se algo estivesse fora do lugar em sua vida, emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente. Mas a mesma autoridade que restaurou aquele homem continua viva. E no mesmo capítulo, nos versículos 41 e 42, Jesus tomou a mão de uma menina considerada morta e disse: Talita cumi. E imediatamente ela se levantou. Onde o mundo vê fim, Jesus vê recomeço. Deus não apenas restaura o presente, Ele também redime o passado. O livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26, traz uma promessa que atravessa gerações. O Senhor declara que restituirá os anos que foram consumidos, que haverá abundância e que o seu povo não será envergonhado. Talvez você olhe para trás e pense no tempo que perdeu, nas oportunidades que pareciam desperdiçadas, nas decisões que trouxeram consequências dolorosas. Mas Deus não está limitado ao seu passado. Ele é especialista em transformar perdas em testemunhos. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos lembra que depois de sofrermos por um pouco de tempo, o próprio Deus nos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. O sofrimento não é o capítulo final. Há uma obra sendo construída em silêncio. O Salmo 84, versículo 11, declara que o Senhor é sol e escudo, e que Ele não retém bem algum daqueles que andam em integridade. Isso significa que aquilo que é verdadeiramente bom para você não será negado. Deus não se atrasou. Ele está trabalhando. Às vezes, o que mais nos desafia não é a dor, mas a espera. Queremos entender o tempo de Deus. Queremos saber por que certas respostas demoram e por que alguns caminhos parecem tão diferentes do que imaginávamos. Mas o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos e que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Aquilo que hoje parece atraso pode, na verdade, ser proteção. Aquilo que parece silêncio pode ser preparação. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, declara que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Quando vem o calor, ela não teme. Quando chega a seca, ela não deixa de dar fruto. Essa é a imagem que Deus deseja formar em você. Estabilidade no meio da pressão, fruto mesmo em tempos difíceis, confiança mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Confiança não é ignorar a realidade, é saber que Deus está acima dela. Senhor Jesus, eu te agradeço porque Tu és especialista em recomeços. Assim como restauraste o homem atormentado e levantaste a menina pela mão, eu creio que nada está perdido demais para o Teu poder. Pai, há áreas da minha vida que precisam da Tua intervenção. Há situações que parecem encerradas, sonhos que parecem adormecidos, tempos que parecem desperdiçados. Mas eu me agarro à promessa do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26. Tu és capaz de restituir os anos consumidos. Onde houve perda, traz restauração. Onde houve dor, traz cura. Onde houve vergonha, traz honra. Eu escolho confiar nos Teus caminhos, mesmo quando não os compreendo totalmente. Porque, como diz o livro do profeta Isaías, capítulo 55, os Teus pensamentos são mais altos do que os meus. Planta-me como a árvore descrita no livro de Jeremias, capítulo 17. Que eu não tema o calor das provas, que minhas raízes estejam firmes em Ti.
e que eu continue frutificando. E que a promessa da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, seja viva em mim, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Eu recebo restauração, eu recebo fortalecimento, eu recebo um novo começo. Em nome de Jesus, amém.